Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Vamos iniciar o estudo da semana 3 do PET 4, a unidade temática, os processos de independência nas Américas e os objetos de conhecimento, os caminhos até a independência do Brasil. Então, o que ocorreu, né? Em 1808, Napoleão Bonaparte era o imperador da França. A partir disso, ele organizou uma grande busca por domínio da Europa, né? E a partir das guerras, então, ele estava avançando pela Europa até que chegou próximo a Portugal e durante esse meio tempo em que Napoleão estava no poder, ele também havia organizado o chamado bloqueio continental. O que é esse bloqueio continental? Era a proibição do comércio das nações europeias com a Inglaterra. Esse bloqueio continental tinha um grande problema para o Portugal. Por quê? A Inglaterra era uma das principais aliadas econômicas de Portugal na época, fazendo o comércio junto a ela das matérias-primas produzidas na colônia, como o açúcar, o tabaco e o algodão, e comprando dela os tecidos, certo? Tinha até o Tratado de Panos e Vinhos, a partir do qual Portugal produzia seus vinhos e vendia à Inglaterra, e a Inglaterra vendia os tecidos. Então, por causa disso, Portugal ficou indeciso, né? O que eu vou fazer agora? Napoleão Bonaparte está chegando próximo ao meu território. Se eu não aceitar o bloqueio continental, eu vou ser atacado pela França, né? E, ao mesmo tempo, se eu aceitar o bloqueio continental, eu vou perder um grande aliado econômico. Então, Dom João VI resolveu ficar com a Inglaterra, né? Desse modo, a Inglaterra organizou então a vinda da corte real para o Brasil, né? E vieram então nos navios ingleses funcionários reais, a família real, entre outros integrantes dessa corte portuguesa. Passaram primeiro em Salvador, onde assinaram um decreto que autorizava os comerciantes brasileiros a fazerem negócios fora do exclusivo colonial, ou seja, poderiam comercializar com outros países que não só Portugal, né? Isso aí já favorecia muito a Inglaterra, que poderia começar a trazer os seus produtos para o Brasil, ok? Com a chegada, né, da família real ao Rio de Janeiro, o que aconteceu? Ocorreram algumas mudanças dos hábitos no Rio de Janeiro. Primeiro, toda a residência da cidade do Rio de Janeiro que tinha as mínimas condições para abrigar os integrantes da corte real era desocupada e aí a partir disso a corte ocupava essa residência, certo? Essa desocupação ela era simplesmente avisada. Um funcionário real observava as casas, né, e colocava na porta da casa PR, que significa príncipe regente. Por quê? Porque a partir daquela plaquinha, né, estava sinalizando que ali viveriam integrantes da corte real a serviço de Dom João VI. Além dessa mudança da população, né, que muitas pessoas tiveram que sair das suas residências e ir para o campo, então mudar de residência mesmo na cidade do Rio de Janeiro, nós temos as mudanças de hábitos também impostas graças à chegada da família real, né? Aí a figura do rei, né, do monarca, Dom João VI, e aí nós temos, por exemplo, a imagem que eu estou mostrando agora, a cerimônia do beijamão, né, que é uma cerimônia que demonstrava a subordinação da população a esse monarca, mas nós também temos, né, outros tipos de hábitos que foram inseridos para a sociedade brasileira da época, para que se adequassem às novas situações de
abrigo da corte portuguesa, né? Aí nós temos o incentivo a essa sociedade frequentar espetáculos de ópera, ouvir músicas clássicas, ter piano em casa, mesmo que ninguém soubesse tocar, falar outros idiomas, né? Tudo para se adequar ao estilo de vida de quem estava chegando da Europa aqui no Brasil. Além disso, a Inglaterra ganhou muito com esse apoio a Portugal para a corte vir ao Brasil, porque muitos produtos ingleses que estavam parados no mercado inglês, né, foram trazidos para o Brasil para serem vendidos aqui, e a partir disso, né, a Inglaterra teve um escoamento da sua produção. Mas o interessante é que esse escoamento foi feito de uma forma que não correspondia à situação do Brasil. Por exemplo, tinha patins de esqui na neve para vender aqui no Brasil. Aqui no Brasil nunca teve um lago congelado para ninguém poder utilizar esse tipo de patins. Mas a Inglaterra trouxe, porque estava parado lá, vou levar para o Brasil, quem sabe lá eu vendo, né? E a partir disso, né, nós temos aí uma conformação de uma nova sociedade brasileira. Outra coisa que aconteceu, né, durante esse tempo é que em 1815 haviam terminado as guerras napoleônicas, né, e os ingleses e também o chamado Congresso de Viena havia estabelecido algumas regras para a continuidade do absolutismo na Europa, né, e determinação das fronteiras dos países daquele continente. A partir das determinações desse Congresso de Viena, Dom João VI não poderia continuar governando da colônia Portugal. E aí o que aconteceu? Dom João VI observou essa necessidade, né, essa determinação do Congresso de Viena, observou as pressões dos ingleses para retornar para Portugal e resolveu: não, meus funcionários estão bem estabelecidos aqui, está tudo muito bem organizado, eu vou ficar aqui no Brasil. O que eu vou fazer? Vou transformar o Brasil em um Reino Unido. Então, em 16 de dezembro de 1815, o Brasil é elevado à condição de reino, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A partir disso, Dom João VI tinha autonomia para continuar sendo um monarca português e continuar organizando seu trabalho, né, daqui do Brasil para todo o reino português. E aí, nós temos estabelecidos, a partir dessa elevação do Brasil a Reino Unido, algumas modificações aqui no Brasil, com a criação de algumas instituições. Eu vou dar o exemplo de algumas delas. O Banco do Brasil, né, que foi criado para administrar as finanças do Estado, a Biblioteca Real, que é atualmente a Biblioteca Nacional, e todos os livros que estavam contidos nela foram trazidos de Portugal. A Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, né, que é atualmente a Escola de Belas Artes, e aí a partir dessa escola foram trazidos para o Brasil os pintores franceses, né? E aí a gente tem, por exemplo, as representações de Debré da Sociedade Brasileira, e também a criação e a organização do Horto Real, que é atualmente o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E aí esse Horto Real tinha o objetivo de estudo da flora do país, né? Gente, outra coisa que foi trazida para o Brasil e que é até uma curiosidade, porque pouca gente sabia ler, era a impressão régia, que foi trazida em 1821 e foi a maior tipografia brasileira, por causa do monopólio das publicações, né, dos atos oficiais, ela que trazia todos os atos de Dom João VI, né, a partir disso também havia a censura do Império, né, que acabava retirando o interesse de muitas pessoas em também abrir uma tipografia aqui no Brasil. Gente, eu fico por aqui, espero ter ajudado vocês
no entendimento das questões, né, do nosso PET na semana 3 e aguardo suas respostas pelo e-mail ou suas dúvidas pelo WhatsApp. Até a próxima!